أياما معدودات. São dias contados. Então, Ramadã são dias contados. Isso nos ensina que toda a nossa vida são dias contados também. Por isso que a pessoa deve aproveitar que o Ramadã é um mês que vem para nos ensinar e para que a gente reflita em cada passo ou cada momento em Ramadã. E dentre as reflexões, a pessoa refletir do que como passou esse mês rápido e os dias eles passam sem a gente perceber. A nossa vida também ela passa dessa forma. De repente você está lá perante Allah subhanahu wa ta'ala sendo julgada por aquilo que você fez nessa vida que você viveu, e essa vida passou no piscar de olho, como Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Coran: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz no Coran, no dia do juízo final, quando as pessoas afastadas de Allah subhanahu wa ta'ala e que não fizeram nada daquilo que poderiam aproveitar para se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, eles juram por Deus naquele momento que somente permaneceram nesse mundo durante um momento, uma hora. يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Que eles viveram nesse mundo apenas uma hora, apenas um momento. E realmente, essa vida é um momento. Por isso que nós temos que aproveitá-la ao máximo. Agora, o que nós deveremos aproveitar são esses 10 dias e principalmente as noites. As noites, porque tem nesses 10 dias a noite do decreto, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr é uma noite especial, é a melhor noite do ano. É a melhor noite do ano. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em vários hadith, ele fala sobre ela, e ele disse: há no mês de Ramadã uma noite melhor do que 1000 meses. Aquele que perder essa noite, ele perdeu muitas coisas na vida. Man hurimaha faqad hurim. Man hurimaha faqad hurim. Aquele que perder essa noite, ele realmente está perdido porque não aproveitou essa noite na sua realidade. Laylatul Qadr, ela tem as características dela. Ela tem várias características que foram citadas no Coran pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre as características dessa noite, por que ela é importante? Por que nós falamos que essa noite, Laylatul Qadr, ela tem uma grande importância para nós? Uma delas porque o Coran foi revelado nessa noite. As pessoas falam, mas o Coran ele foi revelado na noite do decreto, na noite de Laylatul Qadr. Como é que ele foi revelado nessa noite, sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viveu na mensagem 23 anos e era revelado o Coran pouco a pouco. Aqui os ulama eles falam que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Alcorão do céu até o primeiro céu na Laylatul Qadr, nessa noite. Na noite do decreto. O Coran ele foi revelado na noite do decreto até o primeiro céu. E do primeiro céu, ele foi sendo revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conforme os acontecimentos durante 23 anos. Tá? Então, o Coran ele foi revelado de uma vez, todo ele, na noite do decreto, na Laylatul Qadr. Então, nessa noite foi revelado até o primeiro céu. Do primeiro céu até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi sendo revelado pouco a pouco, conforme os acontecimentos, durante 23 anos, até que se completou da forma que foi revelado ao primeiro céu. Então, nessa noite, o privilégio dela, porque foi revelado o Coran, que é a melhor mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a humanidade, que seria a palavra de Allah que nós recitamos, que tem tudo o que nós precisamos nesse mundo e no outro mundo para seguirmos. E quem seguir essa mensagem, essas regras, ele terá uma felicidade total nesse mundo e no outro mundo. A segunda característica que essa noite, Allah subhanahu wa ta'ala citou que ela é melhor do que 1000 meses. خير من 1000 شهر. Ela é melhor do que 1000 meses. Por que melhor do que 1000 meses? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu para essa nação grandes privilégios, dentre eles essa noite. Foi falado que um homem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava contando para os seus companheiros que na antiguidade, antigamente,
as pessoas quando viviam mais do que nós, a vida deles era mais longa. Um homem que era um rei e era devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pediu que Allah subhanahu wa ta'ala concedesse a ele várias questões. Dentre elas, vários benefícios, bens mundanos, muito dinheiro. E que concedesse a ele vários filhos. E que concedesse a ele uma força para ele conseguir adorar a Allah subhanahu wa ta'ala da melhor forma. E Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele. E ele disseram que ele tinha 1000 filhos. E ele colocava esses filhos para batalharem pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele doava todos aqueles bens que ele tinha pela causa de Allah. E ele durante os dias jejuava e durante as noites ele levantava para praticar as orações. Os 1000 filhos morreram batalhando pela causa de Allah. Todo o dinheiro dele foi entregue pela causa de Allah. Toda aquela vida dele, durante os 1000 meses, ele ficou 1000 meses, e que isso significa mais de 80 anos, mais ou menos 83 anos, que ele ficou permanente. Cada mês ele entregava um filho, cada mês ele entregava uma parte de seus bens, cada mês ele dava mais e mais do seu tempo, da sua força para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele jejuava todos esses dias. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ouviram isso, eles falaram: subhanallah, onde estamos nós perto dessas pessoas que tiveram esses grandes privilégios? Quem que vai ter 1000 filhos para entregar pela causa de Allah? Quem que vai ter tantos bens mundanos para ficar doando durante 83 anos? Quem que terá uma força para ficar acordado durante as noites para levantar e fazer o quê? Fazer as orações. Quem que irá conseguir durante 83 anos jejuar todos os dias? Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo dizendo: Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Allah concedeu a nós uma noite que seria, ou que teria privilégio a mais do que esses 1000 meses que esse homem fez. Subhanallah, uma noite só. E mesmo assim as pessoas falam: mas nesses 10 dias, qual que é a noite do privilégio? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou, não citou aquela noite mesmo? Nós temos que acordar durante as 10 noites. Sim, se aquele homem, 83 anos, ele acordou todas as noites, se Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que Laylatul Qadr, ela equivale a mais do que os 83 anos desse homem, ou os 1000 meses desse homem, e daquilo que ele fez. Se você conseguir levantar essa noite e levantar ela e fazer o qiyam, e fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida e for aceita por Allah, é como se você tivesse feito a mais do que esse homem fez naquela época. Subhanallah, é um grande privilégio. Por isso que essa noite é melhor do que 1000 meses. É melhor, não é igual. Subhanallah, quando se fala melhor, imagine quanto que Allah subhanahu wa ta'ala ele te dá de privilégios. Essa noite foi chamada de a noite abençoada. Allah subhanahu wa ta'ala chamou ela no Coran: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nós revelamos o Coran numa noite abençoada, mubarakah. Por quê? Nela há a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa noite, dentre as características dela, que os anjos eles descem do céu para a terra. Tá, mas os anjos eles não descem sempre. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat Al-Qadr. Ele fala: Tanazzalul malaika. A palavra tanazzalu tem palavra tanzilu. Tanzilu, descem. Tanazzalu, descem com frequência e bastante. Então tem diferença entre tanzilu e tanazzalu. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui: Tanazzalul malaika. Isso significa que milhões e milhões de anjos eles descem nessa noite. Tem anjos que jamais desceram na terra, eles descem nessa noite. E dentre esses anjos que descem do céu para a terra, Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: Tanazzalul malaikatu. E quem também? Warruhu fiha. O Ruh, que seria o anjo Gabriel. O anjo Gabriel ele descia para a terra para entregar a mensagem aos mensageiros, aos profetas. E dentre eles o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu, o anjo Gabriel não tinha mais o porquê descer para a terra. Então ele fica no céu. E o privilégio do anjo Gabriel descer na terra, esse é um grande privilégio que nós temos. Quando que o anjo Gabriel ele desce somente nessa noite. Então, uma vez por ano que ele desce, esse grande privilégio que seria o anjo Gabriel que desce do céu para a terra, para quê? O que ele vem fazer? O que esses anjos eles vêm fazer? Eles vêm para procurar as pessoas que estão acordadas, que estão suplicando, que estão rezando, que estão citando o Coran, recitando o Coran, que estão fazendo uma caridade, que estão fazendo um bem, que estão recordando Allah subhanahu wa ta'ala para suplicarem por elas, e dentre elas quem? O anjo Gabriel. Subhanallah. Então, dentre as características dessa noite, que os anjos, junto com o anjo Gabriel, eles descem do céu para a terra para pedirem perdão a todas as pessoas que estiverem acordadas naquela noite, praticando algum ato benéfico ou algum tipo de adoração. Essa noite, dentre as características delas, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Hiya salam, salam, ela é toda cheia de paz. Paz em todos os sentidos que você possa imaginar. A paz que Allah subhanahu wa ta'ala faz nessa noite, a paz que as pessoas têm nessa noite, a paz que o mundo tem nessa noite, a paz que Allah determina nessa noite. Então Allah subhanahu wa ta'ala citou essa noite, uma noite de paz. Que toda a humanidade precisa de paz. Todos nós precisamos de paz. Agora, que tipo de paz? Todo tipo de paz que você possa imaginar, Allah subhanahu wa ta'ala desce nessa noite. Também dentre as características dessa noite, que Allah subhanahu wa ta'ala ele determina tudo que acontece durante o ano nessa noite. Uma pessoa me perguntou se nessa noite as nossas ações elas levantam para Allah subhanahu wa ta'ala. Falei, não. As nossas ações elas levantam, como nós tivemos no hadith, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala sobre Sha'ban, é o mês anterior do Ramadã. Quando Usama ibn Zayd perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: por que o senhor jejua bastante no mês de Sha'ban, antes de Ramadã? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou algumas características dele e disse: nesse mês Allah subhanahu wa ta'ala eleva as nossas ações, as ações do ano, eleva as nossas ações até ele. Eu gosto que as minhas ações sejam elevadas eu estando em jejum. Agora, mês de Ramadã, Laylat al-Qadr, as ações não são elevadas, mas sim Allah determina as determinações de Allah nessa noite, que são as determinações do ano inteiro. O que vai acontecer durante o ano todo? Allah subhanahu wa ta'ala determina: o fulano morre em dia tal, o fulano terá isso, o fulano terá aquilo, o fulano irá se acidentar, o fulano irá se casar, o fulano irá ter filho, o fulano irá morrer, o fulano irá ter isso, o fulano irá ter aquilo. Imagine nessa noite do decreto, Allah subhanahu wa ta'ala decretando aquilo que irá acontecer durante o ano, e você pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento que Allah te afaste do fogo do inferno, que Allah afaste você de qualquer tipo de prejuízo, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a sua vida seja naquele ano uma vida feliz, que Allah subhanahu wa ta'ala determine que a sua vida seja algo muito importante que tenha na sua vida. Então, é um momento que é importante, porque nessa noite Allah subhanahu wa ta'ala faz as determinações do ano nessa noite. E ele determina para os anjos, para que cada anjo tenha aquilo que foi determinado a ele a fazer durante aquele ano sobre as questões do mundo. Também, nessa noite, dentre as características dessa noite, que Allah subhanahu wa ta'ala ele perdoa as pessoas que levantam durante essa noite com fé e esperança do que Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoá-los. Por isso que nós temos que intencionar, a partir de agora, nós iremos ter a fé do que essa noite, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele irá nos perdoar, nós iremos alcançar essa noite, nós iremos fazer tudo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Então você tem o quê? Você tem a fé e a esperança
também do que Allah irá te perdoar. Não tenha dúvidas. A pessoa que tiver dúvida, Allah fala para ele, então fica com as suas dúvidas, porque ela não quer dúvidas da gente. O Rasul ﷺ, ele fala para nós que quando a gente suplica, quando nós suplicamos, ele diz: não supliquem dizendo, se Deus quiser, Deus vai me perdoar. Não. Supliquem e digam, oh, Allah nos perdoe. Porque se você estiver na dúvida, ou você quer, oh Deus, será que o Senhor vai me perdoar ou não? Essa dúvida Deus não quer de você. Ele quer uma firmeza. Essa firmeza que seria o quê? Essa é a fé e a esperança do que Allah irá me perdoar. Que Allah irá me perdoar. Então, a pessoa que tiver a fé e a esperança, ele será perdoado nessa noite. Também dentre elas, dentre as características da noite do decreto, que Allah revelou uma sura completa chamada Surat al-Qadr, a surata do decreto, que é recitada até o dia do final. E ela fala sobre tudo que acontece nessa noite. Então são 7 características que a gente aprende sobre a importância dessa noite. A primeira delas, que o Corão foi revelado nessa noite. A outra, que essa noite é melhor do que 1000 meses. A outra, que é uma noite abençoada por Allah subhanahu wa ta'ala. A outra característica é que os anjos, e entre os anjos, o anjo Gabriel, eles descem para a terra. Entre elas, essa noite é uma noite de paz total, a noite toda, até o amanhecer, até a alvorada. Entre as características que Allah subhanahu wa ta'ala faz, as determinações do ano todo nessa noite, dentre elas que Allah subhanahu wa ta'ala, ele perdoa a pessoa que levanta com fé e esperança do que Allah irá perdoá-lo, ele será perdoado nessa noite. Dentre as características dela também que Allah revelou uma sura que seria Surat al-Qadr, a surata do decreto, que ela é recitada e é citado tudo que tem essa noite. Surat al-Qadr, que seria a sura número 97 do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: Inna anzalnahu, nós, anzalnahu, revelamos o que? O Corão, fi laylatil qadr, na noite do decreto. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: Wama adraka ma laylatul qadr. E o que você sabe sobre a noite do decreto? Allah subhanahu wa ta'ala no Corão, ele fala: Wama adraka. E às vezes a gente lê Wama yudrika. Wama adraka, wama yudrika. O que você sabe? E também o Wama yudrika, o que você sabe? Mas tem a diferença em árabe, subhanallah, a língua árabe, ela te dá uma profundo conhecimento em relação a cada letra, a cada palavra. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Wama adraka, isso significa que Allah irá falar sobre isso que ele está falando. Wama adraka ma laylatul qadr. Quer dizer que o que você sabe sobre Laylatul Qadr? Quando fala Wama adraka, Allah irá falar para nós, para a gente saber sobre Laylatul Qadr. Quando fala Wama yudrika, isso significa que Allah não irá nos dar informações. Tipo, Yas'alunaka 'anis sa'ati, qul innama 'ilmuha 'inda Allah, wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Allah em outro versículo que fala na Surat al-Ahzab, Yas'alunaka 'anis sa'ati, te perguntam sobre o dia do juízo final. Perguntam sobre o dia do juízo final. Yas'alunaka 'anis sa'ati, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala qual que é o tempo dela. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Wama yudrik. Como é que você não sabe, ou você não poderá saber? Talvez ela esteja próxima. Wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Talvez ela seja próxima. Quer dizer que Allah não deu detalhes sobre o dia do juízo final. Laylatul Qadr, ele já deu detalhes. E por isso quando ele fala Wama adraka, então ele quer dar detalhes. Então toda palavra que você lê no Corão, Wama adraka, saiba que vai vir detalhes depois. Wama yudrika, não verá detalhes. Então aquilo lá é oculto que Allah subhanahu wa ta'ala somente conhece.
لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Então, a noite do decreto, a importância dela, subhanallah, porque também ela foi a única noite que Allah subhanahu wa ta'ala explicou sobre os detalhes dela. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Laylatul Qadr. A palavra Al-Qadr em árabe, ela tem vários significados também. Por que ela foi chamada na noite do decreto? A gente fala em português, noite do decreto, que Allah decretou nela aquilo que irá acontecer durante o ano. Agora, a palavra Al-Qadr, Laylatul Qadr, a palavra Al-Qadr, ela tem vários significados. Dentre os significados da palavra Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Al-Qadr, você fala assim, quando você fala uma pessoa, ela tem uma posição. Hada insan lahu qadr. Essa pessoa, ela tem uma posição perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Al-Qadr pode ser o quê? Uma posição que será dada para uma pessoa ou algo importante que será colocado para uma pessoa que levantar essa noite. E por isso que falam, aquele que levantar durante Laylat al-Qadr e adorar a Allah subhanahu wa ta'ala da melhor forma, ele terá uma posição perante Allah. E por isso que ela foi chamada Laylat al-Qadr. Esses são os significados. Também a gente fala Laylatul Qadr. Por que foi chamada de Laylatul Qadr? Também porque é uma noite que o Qadr você fala quando há um aperto. Você fala Qudira alay. Foi apertado nele. Ele foi sufocado. Qudr. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o profeta Yunus alayhi salam. Quando Allah fala إذ ذهب مغاضبا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. Ele está falando sobre Yunus, quando ele saiu do povo dele e deixou eles, pensando que nós não iríamos estreitar sobre ele. Não é naqdir alay aqui que nós não teríamos força, não. Isso daqui não pode, porque o profeta não pode pensar que Allah não tem força sobre ele. Naqdira alay aqui que a gente não iria estreitar sobre ele. E não iríamos apertar o cerco sobre ele. Então a palavra naqdir, isso é o que? Ter o cerco sobre uma pessoa. Ou algo que seja o que? Foi estreitado sobre essa questão. Então, mas por que Laylat al-Qadr foi chamada de Al-Qadr em árabe? Pode significar também a questão de estreitar. De tantos anjos que descem para a terra se torna estreita e não caber tantos anjos. Ou eles ficam um bem próximo do outro e a terra fica estreita em relação a eles. Por isso que foi chamada de Laylat al-Qadr. Também ela pode ter um outro também, Laylatul Qadr, pode ter outros significados também, que Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru fiha al-ashya, que Allah determina nessa noite as questões do ano. Então, yuqaddir, isso significa que tem al-qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Então, também é um dos significados, que Allah determina algo nessa noite que irá acontecer durante o ano todo. Então, vocês percebem que a palavra al-qadr, ela tem vários significados. A bênção dessa noite também é uma noite abençoada. Por quê? Porque foi revelado o Coran nela, os anjos eles descem, então ela se tornou uma noite que tem qadr, dhatu qadr. A pessoa que levanta durante essa noite, ele se torna uma pessoa que tem qadr. Ou uma noite que, de tantos anjos que descem para a terra, essa noite se estreita de tantos anjos que existem nela. E também pode ser a noite que Allah subhanahu wa ta'ala determina e decreta as coisas durante o ano. Então, Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru fiha al-ashya, Allah determina as coisas durante o ano, então por isso que ela foi chamada de Laylat
Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre a importância dela. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala está perguntando para nós, vocês por acaso sabem o que é Laylatul Qadr? Significa que Allah está querendo mostrar algo muito importante. Laylatul Qadr. Vocês podem perceber que na língua árabe, quando a gente fala a mesma palavra, geralmente você coloca o quê? O pronome, né? Não coloca o nome. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Ela foi Laylatul Qadr, khairu min alf shahr. Então foi citado aqui, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Na língua árabe, quando você fala Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Quer dizer que não é citada novamente. Hiya, tal. Mas não, Allah citou ela pela importância dessa noite, por isso que ela foi citada várias vezes pelo próprio nome. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala falou وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Laylatul Qadr khairun, é melhor do que 1000 meses. Min alf shahr. Aí Allah subhanahu wa ta'ala citou algumas das características. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Vêm os anjos, eles descem. O Ruh é o anjo Gabriel. Fiha, sendo que o anjo Gabriel é um dos anjos também. Mas por que Allah citou os anjos e depois citou o Gabriel? Pela importância do anjo Gabriel perante os demais anjos. Então descem os anjos, e dentre esses anjos está o anjo Gabriel, e Allah especificou o nome do anjo Gabriel para citar que um dos melhores anjos que está descendo junto com os anjos é o anjo Gabriel, porque ele tem a sua posição, e ele vem para a terra pela posição dessa noite e para pedir perdão àqueles que estiverem acordados nessas noites. Laylatul Qadr khairun min alf shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim. Nenhum dos anjos ele consegue descer a não ser com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, com a ordem de Allah, Allah que ordenou esses anjos a descerem, pela importância dessa noite. Bi'idhni rabb min kulli amr, de todas as ordens. Então, a todas as ordens que são determinadas nessa noite foram colocadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya. Aí Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para nós, quando que é essa Laylatul Qadr? Essa noite importante que Allah citou dessa forma, citou ela com essas palavras, citou que ela é uma noite importante, citou que os anjos descem, citou que ela tem a paz. Quando que será essa noite? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ela permanece a noite até a alvorada. Matla'il fajr, até o adhan do fajr. Isso significa que ela é o quê? É uma noite. Qual noite que é? Tem um hadith do Ubadah ibn Samit, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele saiu até nós certa noite, certo dia. Kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana an Laylatul Qadr, para falar para nós sobre a noite do decreto. As pessoas estavam na mesquita e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava saindo da sua casa para chegar até os seus companheiros e falar para eles: a noite do decreto é a noite tal. Dia 20, dia 21, dia 27, dia 25. Ele ia informar a eles essa noite. Ubadah ibn Samit, ele disse, o profeta saiu certa noite, ele veio até nós para nos informar sobre Laylatul Qadr. Fatalaha rajulani. 2 homens estavam discutindo na mesquita. Um discutindo com o outro sobre algum assunto. Takhasama wa tanaza'a. Os 2 homens começaram a levantar a voz ali na mesquita porque estavam discutindo algo mundano, talvez. Faqal, aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou lá e viu a voz desses 2 homens se levantando na mesquita, os 2 se discutindo, ele disse: "Kharajtu li ukhbirakum an Laylatul Qadr." Eu vim somente para informá-los sobre Laylatul Qadr. Fatalaha fulanun wa fulan. 2 pessoas que se discutiram aqui. Farufi'at. Allah subhanahu wa ta'ala fez eu esquecer. E falou para mim, não, agora não é essa noite que eu falei para você. Wa asa an yakuna khayran lakum. Talvez isso seja bom para vocês. Quer dizer que ele esqueceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, ele faz a gente esquecer e ele faz a gente lembrar. Você fala, o profeta
nesse momento ele esqueceu, Allah que tirou da cabeça dele, que noite que era. E disse, talvez seja bom para vocês, فَالْتَمِسُوهَا. Então, peçam essa noite, فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. E que peçam essa noite na 25, noite de 25, ou noite de 27, ou noite de 29. E tem outros hadith que falam, esse é um hadith sahih, autêntico. Tem outros hadith que falam al-witr min al-ashr al-awakhir, que são as noites ímpares das últimas noites. E tem um hadith que fala tamisuha fil ashr al-awakhir, que ela estaria numa das 10 noites. Agora, tá, qual que a gente pega? 27, 29, 25, 21? Não, você tem 10 noites. 10 noites para você ter esse grande privilégio. Imagine se você for na 25, por isso os ulama, eles disseram, talvez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros, esse ano seria 25 ou 27 ou 29. O ano que vem talvez seria 21. No outro ano talvez seria 29. Agora, em geral, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou que ela continuará até o dia do final, nos últimos 10 ou nas últimas 10 noites. Então, o que nós fazemos? A gente procura ela nas últimas 10 noites. Tá? Então, começa essa noite até o final de Ramadã. A gente levanta à noite e faz... O que nós fazemos então nessa noite? Quais são as ações que nós deveremos praticar? O que nós iremos fazer nessa noite? Isso que é importante, né? Agora, o que nós fazemos aqui? O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fazia nessas 10 noites? O Rasul alayhi salatu wassalam, ele fazia várias ações para a gente copiar dele, para que toda pessoa faça igual a ele. Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela disse, إذا كان العشر الأواخر من رمضان, quando eram as 10 noites de Ramadã, فإن النبي عليه الصلاة والسلام, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fazia? Ela disse, شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزره significa que ele já não se aproxima mais das mulheres. Acabou. Essas noites ele levanta somente para ficar adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Que mais? Aí ele fica as noites todas essas acordado. As noites todas ele fica acordado, rezando, suplicando, lendo o Coran, fazendo coisas, dormindo na mesquita, i'tikaf, tá? Então, é isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. Ele acordava a sua família, não somente ele. Ele ia até a porta da filha dele, da Fátima, e era casada com Ali ibn Abi Talib. Ele ia lá e batia na porta deles e falava, أَلَا تَقُومَانِ فَتُصَلِّيَانِ. Vocês não querem acordar para rezar? E a Aisha, ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda noite, fora de Ramadã, ele acordava às noites, ele rezava, e antes de rezar o witr, ele acordava a Aisha. Levante e reze agora, antes do Fajr. Em Ramadã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acordava toda a família dele durante as noites todas. Isso significa o quê? O que a gente puder fazer de acordarmos essas noites, de deixarmos os nossos desejos, de acordarmos as nossas famílias para estarem ali também prontos para fazerem, alcançarem essa noite, ou as pessoas que nós amamos. Imagine se uma pessoa da nossa família alcançar a Laylatul Qadr e ele tiver a fé e a esperança e chegar e realmente alcançar essa noite e ele ter esse privilégio, toda a casa será privilegiada pelo privilégio que essa pessoa teve. Então, a gente o quê? Ahya Layla. A gente acorda às noites, essas 10 noites. Toda noite, o que você puder. Se conseguir toda noite, é bom, porque você está buscando o quê? Uma noite equivalente a 1000 meses daquilo daquele homem que ele fez. Você vai alcançá-lo e fazer como se tivesse feito a mais do que ele. Khayrun min alf shahr. Acordar as nossas famílias. Também deixar os nossos prazeres nessas noites, para não nos ocuparmos com questões mundanas e somente com questões religiosas. E também
era da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fazia como Aisha ela diz, إذا كان رمضان, quando era o mês de Ramadã, Aisha ela disse, كان النبي صلى الله عليه وسلم قام ونام, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dormia e acordava dentro do Ramadã. فإذا دخل العشر, quando entrava as 10 noites, شد المئزر, aí ele se afastava das suas esposas, واجتنب النساء, e também se afastava das esposas, شد المئزر, e ele ficava acordado. واغتسل بين الأذانين, depois do Maghrib ele tomava o banho, entre الأذانين. وأخر العشاء إلى السحور, ele atrasava, ele quebrava o jejum e deixava o jantar até o suhur. Isso significa para ele não ficar com a barriga cheia, pesada, senão depois estou cansado para fazer o tarawih, estou cansado para levantar e tal, né? Ele deixava e atrasava o jantar até perto do suhur. Tá? A gente não vai conseguir fazer isso, mas tentam fazer ao máximo essas questões. Tá? Dentre as coisas que nós deveremos também fazer, que seria a-du'a, wal-istighfar, fazer bastante du'a. A Aisha, ela veio para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perguntou para ele, ó mensageiro de Allah, se eu alcançar Laylat al-Qadr, a noite do decreto, me ensine algo para me falar, um du'a. Aí ele disse, diga, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está ensinando quem? A Aisha. Quem que é a Aisha? A pessoa mais amada para ele. E ela está perguntando para ele, ó profeta Muhammad, eu quero algo específico para mim. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não especificava ninguém, ele falava para ela algo que seria muito importante, mas também nos ensina também essas questões, né, para a gente aprender. E a Aisha passou para nós essa questão importante. E ele ensinou o hadith, um dua muito simples, pequeno, para todos nós decorarmos ele. Ele disse para ela, se você alcançar Laylat al-Qadr, se você levantar durante as noites na Laylat al-Qadr, não esqueça de ficar pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala nesse dua, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, tu és perdoador, gosta do perdão, que me perdoe. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. A pessoa que pedir al-afu, o que é al-afu? É o perdão em todos os sentidos. A palavra afu, ela tem um significado amplo na língua árabe também. Se a gente for explicar aqui, vai ter que levar 1 hora. Só que a palavra al-afu, ela tem o quê? Um significado importante. Al-afu na sua saúde, al-afu na sua religião, al-afu no dia de juízo final, al-afu com a sua família. Isso significa o perdão, e isso abrange o perdão, abrange a saúde, abrange a felicidade, abrange tudo que você tem de bem, ela encaixa embaixo da palavra al-afu. O Rasul alaihi ensina, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Se você conseguir repetir essas palavras e fazer ela bastante, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala irá te perdoar, inshallah, e perdoar todas as pessoas que você suplicou por elas. Fazermos bastante istighfar também, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O que mais a pessoa deve fazer nessa noite? Rezar, recitar o Coran, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Faça uma caridade nessa noite, em todas essas noites. Não esqueça de pedir para você, para sua família, para todos os muçulmanos em todos os lugares, que deveremos aproveitar essas 10 noites e não deveremos deixar essas noites por nada, tá? Por nada desse mundo. São 10 noites e passam. 10 noites, se você sofrer nelas, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala te recompensa em grandes vantagens no dia do final e nesse mundo também. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. A noite do mês passada,